Quando a gente fala em dosimetria da pena, a gente tem que entender que a dosimetria da pena ela adota um sistema trifásico, que é aquele sistema, pelo próprio nome diz, tem 3 fases. E é esse o modelo que a gente adota. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, as circunstâncias legais, que são as atenuantes e as agravantes. E na terceira fase, as causas de diminuição e de aumento de pena. Temos ainda, só para a gente contextualizar, um sistema bifásico, que não é adotado aqui no Brasil, em que tanto as circunstâncias judiciais do artigo 59, quanto as circunstâncias legais, né, as atenuantes e as agravantes, seriam analisadas na primeira fase, e a segunda fase, então, ficaria apenas com as causas de diminuição e de aumento. Mas, como eu disse para você, nós adotamos o sistema trifásico de dosimetria e hoje a gente vai falar do sistema da primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. O artigo 59 do Código Penal, ele vem trazer para a gente as circunstâncias judiciais, são 8 circunstâncias, que devem ser levadas em consideração na fixação da pena base. Então, nós temos aí culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, circunstâncias, motivos, consequências e comportamento da vítima. São essas 8 circunstâncias, sendo que a única exclusivamente benéfica é o comportamento da vítima. Todas as demais, elas costumam ser utilizadas de forma negativa, mas, por exemplo, circunstâncias, motivos, você acaba que pode também utilizar para aplicar uma pena mais branda. Enfim, o juiz vai analisar essas 8 circunstâncias e vai dizer se a pena deve se afastar do mínimo e se se afastar, quanto que se afasta. Tá? Lembrando que na primeira fase, assim como na segunda, a pena base ela não pode ser menor do que o mínimo nem maior do que o máximo. Ela tem que ficar dentro desse limite. Então, no tráfico, por exemplo, que nos traz aí uma pena que vai de 5 a 15 anos, você não pode fixar uma pena menor do que 5 nem maior do que 15. Tá? E aqui eu botei asterisco em 3, tá vendo? Mas além dessas 3 eu quero falar sobre antecedentes. Os antecedentes, eles não se referem a todo e qualquer registro criminal existente. Então, ações penais em curso, mesmo condenações que não tenham transitado em julgado, investigações não podem ser utilizadas para negativar os antecedentes. A negativação dos antecedentes só pode acontecer quando estivermos diante de condenações transitadas em julgado que não podem ser utilizadas como reincidência. Seja porque temos mais de uma, e aí utilizaria uma como reincidência e outra como antecedentes, porque se a gente tiver uma só aplica como antecedente, como reincidência na segunda fase, não aplica como antecedentes na primeira. Ou no caso de termos uma condenação por um fato anterior, mas que o trânsito em julgado ocorreu durante a ação, a nova ação. Nesse caso não configura reincidência, mas pode configurar maus antecedentes. E assim, personalidade, conduta social e comportamento da vítima, eu botei esse asterisco porque eu acho que são 3 circunstâncias bem ultrapassadas. Sabe, personalidade, você não tem como nos autos apurar a personalidade de ninguém, você não tem exame para isso. Mesmo que tivesse um setor competente, uma perícia, essa perícia ela não seria capaz de traçar a personalidade de alguém, porque para isso você teria que analisar a vida inteira de um ser humano. Sem falar que personalidade, você julgar a personalidade é você adotar o direito penal do autor, e não o direito penal do fato, né? A gente vai estar punindo a pessoa por ser quem ela é, por ela ter a personalidade X ou Y, e não pelo que ela fez. Então a gente não pode aceitar esse resquício aí do direito penal do autor, porque a personalidade de alguém não pode ser um critério para uma pena mais branda ou mais gravosa, assim como a conduta social. A gente não tem como, dentro de uma ação penal, apurar a conduta social de alguém. Até porque cada sociedade tem a sua, cada comunidade, cada região tem os seus costumes. Então a gente não pode utilizar isso como negativação, até porque também
é novamente um resquício do direito penal do autor, porque você está punindo a pessoa por ser quem ela é em sociedade, no trabalho, em casa. Eu já vi jurisprudência, por exemplo, do STJ, precedente do STJ, que validou uma condenação, um agravamento de uma pena, porque o réu era visto embriagado na rua. Veja, desde quando um alcoolismo, uma embriaguez dessa vai ser uma questão que vai ser levada em consideração para negativar, agravar a pena de um crime? Entende? Então, não deveria. E o comportamento da vítima, apesar de ser benéfico, um fator benéfico, você acaba, de certo modo, responsabilizando a vítima pelo crime que ela foi vitimada, né? Você vai dizer que ela teve uma responsabilidade por aquele crime que ela interferiu, né, por aquela prática. Eu já cheguei a ver também precedente dizendo que um estupro de prostituta ele deve ser valorado de uma forma menor do que um estupro de uma mulher direita, porque a prostituta ela estaria facilitando, né, incentivando, ela de certo modo estaria tendo alguma responsabilidade. Então eu acho isso muito difícil e muito complicado da gente abordar, né? Então, como eu disse para vocês, a crítica aqui é que personalidade e conduta social são resquícios do direito penal do autor, não do direito penal do fato, porque pune a pessoa por ser quem ela é, e não pelo que ela fez, não pelo crime que ela praticou. E a minha crítica ao comportamento da vítima é porque a vítima ela estaria sendo, de algum modo, responsabilizada pelo crime que ela sofreu, né? E aqui é interessante porque a lei ela não estabelece um critério, uma valoração dessas circunstâncias. Por exemplo, cada circunstância não tem um valor específico. Fica ao arbítrio do magistrado, do julgador, desde que, obviamente, devidamente fundamentado, né? Precisa ser fundamentado. E o caminho que a gente tem seguido hoje, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é de que cada circunstância vai ser valorada em 1/8. Então, se você tiver 4 circunstâncias desfavoráveis, né, negativas, a gente vai ter uma negativação de 4/8, né, metade, por exemplo. Correto? Então, assim, era isso que eu queria trazer para vocês hoje nesse vídeo. Só uma introdução. E eu queria fazer um chamado a vocês. Eu tenho um curso sobre dosimetria da pena, um curso muito completo, com 57 aulas, 5 módulos, em que a gente aborda todas as questões, a primeira fase, questões principiológicas, introdutórias, teoria da pena, enfim, todas as fases, todas as agravantes, sempre com um olhar prático penal, sempre trazendo precedentes, uma jurisprudência, entendimentos pacificados, dicas de atuação. É só você acessar o site cursosementorias.com.br/dosimetria. cursosementorias.com.br/dosimetria. De qualquer forma, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá, para vocês terem acesso a ele e verificarem o nosso conteúdo. O curso está muito bacana, em parceria com o canal Ciências Criminais. Tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço.